Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula das nossas disciplinas sobre teologia pastoral e teologia prática voltadas para o curso de mestrado em ciência da religião, curso livre do Seminário Congregacional do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar essa aula com você e com os nossos queridos alunos e alunas que participam desse programa. Para mim é uma experiência maravilhosa estar com vocês, conhecer vocês e contribuir de alguma forma para a formação de pessoas que pensam de forma relevante para os dias atuais. A nossa aula de hoje vai falar sobre a teologia pastoral e a teologia da prática, já numa perspectiva de teologia pública, que é uma novidade para a gente tratar sobre esse assunto, né? A teologia pastoral e a teologia prática, elas se enquadram dentro dessa perspectiva que nós conhecemos hoje, dessa tendência que existe hoje na pesquisa teológica sobre teologia pública. E nós vamos fazer isso dentro de uma perspectiva decolonial, que é um tema que nos interessa bastante. A perspectiva decolonial, ela tem a ver com a retirada dos elementos da teologia dos colonizadores, aquela forma de pensar que foi trazida pelos colonizadores, que é exatamente a nossa matriz de conhecimento. Falar em decolonialidade não quer dizer que a gente vai eliminar as matrizes do pensamento ocidental, tá bom, gente? Mas a gente começar a fazer um olhar a partir do nosso contexto latino-americano, usando uma linguagem do Boaventura de Souza Santos, fazer uma leitura da realidade a partir do Sul. Então, essa nossa teologia que aprendemos, ela é toda do hemisfério norte e muito carregada dos conceitos que foram construídos na Alemanha, na Inglaterra, na Itália e também nos Estados Unidos. E nós recebemos essa teologia como herança. Mas será que nós, como latino-americanos, brasileiros, não temos condições de produzir a nossa teologia? Então, gente, a nossa aula de hoje vai tratar exatamente dessa perspectiva decolonial da teologia, que é aquilo que tem sido produzido no campo da praxis, no campo da pastoral, no cenário latino-americano, que eu vou chamar aqui de teologia pública. Quando eu falar teologia pública, eu estou falando da praxis e também da perspectiva pastoral. E quando eu falar de realidade latino-americana, estou falando da produção decolonial, da teologia que emerge da América Latina. Para a nossa aula de hoje, eu preparei uma apresentação. E também temos um PDF. Se você quiser o PDF, eu vou disponibilizar para vocês também. É só solicitar ali nos comentários. E também vamos ter essa videoaula para deixarmos os conceitos bastante claros. Olha, gente, o conteúdo é bastante extenso, então eu vou tentar fazer isso num intervalo de 50 minutos e espero que eu consiga atingir toda a margem de conteúdo que foi estabelecida, tá bem? Eu vou colocar então aqui a nossa apresentação e acho que vai ser mais fácil até para a gente produzir esse conhecimento. Se você não conseguir captar alguma informação, você pode retornar o vídeo um pouquinho, né? Graças a Deus a internet tem esse recurso. Você retorna um pouquinho e reveja os conceitos, as informações estão aí presentes na apresentação. Então vamos lá? Eu dividi essa nossa aula em 4 áreas. A primeira vai falar sobre o lugar da existência teológica, o que é fazer teologia de fato e o que nós pensamos quando produzimos teologia. Então, quando a gente fala de uma teologia pública, nós não estamos falando de uma disciplina a mais.
Nós não estamos falando de uma disciplina nova, é apenas uma tendência, né? Uma forma de abordagem que envolve toda essa formação do discurso teológico mais recentemente, sobretudo durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, estamos falando da década de 1960, 1970, que são coisas mais recentes. E essa teologia ela é marcada por implicações sociopolíticas, implicações econômicas, implicações da cultura. Então, tem a ver com as necessidades humanas em termos de desigualdade social, dos conflitos que a humanidade vem enfrentando com o avanço dos direitos das minorias e também dos enfrentamentos das grandes crises globais, como as pandemias, agora recentemente, como o aquecimento global, as tragédias ambientais e também os conflitos, né, como o cenário de guerra, de migração, que tem preocupado o mundo todo. Podemos falar também de outras calamidades, como a fome, não é? A fome tem afetado de novo muita gente. Muitas endemias que já eram consideradas extintas retornaram nessa nova época. E também, claro, vamos falar do avanço das ideologias, as ameaças ao Estado democrático de direito. Vamos falar também da luta por direitos dos povos explorados e dos povos considerados até a década de 60, década de 70, como subdesenvolvidos e que hoje se chama em desenvolvimento, o tal do terceiro mundo. Vamos falar sobre isso tudo. E o que é que a gente precisa para pensar nisso? Pensar numa pastoral. A ideia é pensar, a teologia pública traz esses temas à tona exatamente para pensar uma pastoral para alcançar as vítimas dos sistemas políticos e econômicos vigentes no mundo. E como é que ela faz isso? Ela faz isso porque ela é teologia. E teologia, o que é fazer teologia? Teologia é a construção de uma forma discursiva. Quando nós falamos sobre como as pessoas se deparam, em que condições que elas estão diante do sagrado, diante do divino. Quando eu falo como é que é uma pessoa que passa fome e que tem uma experiência de Deus, que é interpelada para uma experiência, como é que a gente faz isso? Então, a teologia é chamada para fazer isso. E ela precisa, cada dia mais, rever os seus padrões diante das aflições e das necessidades humanas, porque é esse humano com o qual ela dialoga, com o qual ela interage, que vai poder enviar a mensagem transformadora, libertadora, emancipadora, esclarecedora sobre os aspectos teológicos. A teologia, ela não é uma ciência engessada. A teologia, ela também não é uma ciência que tem um elemento único. A teologia é uma proposta de reflexão sobre essa construção que nós podemos fazer com o sagrado, com o divino, sobre as nossas experiências de fé em cada circunstância da vida. Então, toda teologia, ela sempre é contextual, e ela é também, ela nunca é a palavra primeira sobre qualquer problema, ela é sempre uma palavra segunda. Ela sempre vem a reboque dos problemas humanos, sempre, ela sempre fará isso. E ela pode até se antecipar fazendo um trabalho profético de avaliação dos problemas humanos, apontando a esperança, apontando os riscos também, não é, do que a humanidade enfrenta. Sendo assim, meus queridos, a teologia ela passa a enfrentar alguns problemas nesse contexto que nós estamos vivendo.
E eu estou anotando aqui quais seriam esses problemas, que eu vou chamar de dilemas. Não são problemas insolúveis, mas são conflitos, são situações de tensão que a teologia se depara na contemporaneidade. Em primeiro lugar, a teologia ela está ávida em defender as suas fontes, porque realmente a teologia tem uma carga histórica muito importante, grandes conquistas, desde lá no começo do cristianismo, a teologia cristã, ela tem um arcabouço de contribuições decisivas para o pensamento ocidental, para a sociedade humana. E ela conseguiu, através dessa forma de fazer diálogo ao longo do tempo, ter essa carga muito grande, rica, riquíssima, de fontes para a sua reflexão. Ela também tem o desafio de dialogar com a experiência de fé hoje, porque não é a fé, por exemplo, da Idade Média, quando a gente fala sobre as fontes cristológicas, como se conseguiu formular o conceito de Cristo. Isso está lá na Idade Média. Mas como é que hoje as pessoas da contemporaneidade constroem as suas compreensões de fé? Como é que elas fazem a experiência de Deus, o encontro com Cristo, nos dias atuais, diante dos conflitos que nós enfrentamos? Então, a teologia contemporânea, ela enfrenta essa tensão de poder dialogar com as experiências de fé que se dão nos nossos tempos, né? Nesses dias em que vivemos. Então, eu diria que a teologia enfrenta uma crise. A teologia enfrenta uma situação de tensão. Algumas pessoas até entendem que essa situação de crise não é uma situação final, ela não é uma situação de risco para ela, mas de uma chamada para poder rever o seu trabalho, refazer os seus métodos e continuar avançando no seu trabalho. Então, eu diria que a crise da teologia reflete o conflito trazido por esse momento que nós vivemos, que é um momento pós-moderno, como muitos chamam, né? Um momento em que se suspeita de todos os saberes instituídos, que se suspeita também das instituições que mantêm esses saberes no contexto da sociedade. Isso implica o quê? Isso implica a suspeita da ciência, suspeita das ideologias que foram construídas na modernidade, suspeita-se também da igreja. A igreja ela enfrenta essa suspeita e também os discursos da própria igreja que são afirmados nos dias atuais. E a gente precisa se deparar com isso. Essa é a crise da teologia que nós enfrentamos. Eu tentei fazer um diagnóstico desse problema. Então vamos tentar ver qual é o problema, quais são as faces desse problema. Eu lembrando aí o pensamento de Christian Ducoc, ele escreveu o livro A Teologia no Exílio. Ele diz assim: os teólogos estão sem parceiros. A cultura moderna não tem apreço por sua disciplina. O público a julga difícil. Os cientistas consideram sua argumentação inverificável e, portanto, estranha aos procedimentos reconhecidos. Os filósofos censuram-lhe seu caráter híbrido e os políticos a acusam de idealismo. Esse é o diagnóstico do que nós estamos vivendo. Qual é o problema da teologia? O problema é que ela é uma ciência hoje desacreditada, é um discurso desacreditado. Não há quem confie nessa palavra. Então, um teólogo hoje, para levantar a sua voz e fazer-se relevante para esse tempo, ele precisa deparar-se com essas situações. E são desafios que são colocados diante da teologia, do teólogo, hoje nos dias atuais. Em primeiro lugar, nós temos um grave problema enfrentado pela humanidade, que é o problema da globalização, a circulação tão rápida de informações através das redes de computadores. Essa velocidade, essa
abrangência das informações, quase que em tempo real, trazem uma abertura para nós pensarmos no mundo como uma aldeia global. Mas também expõe como que esse mundo é diverso, como esse mundo é plural, como esse mundo tem tantas experiências, tantas variedades, tantas cores, sobretudo no aspecto da experiência religiosa. Outro problema que a teologia se depara é com os resquícios da secularização. A secularização foi momento, né, um movimento que veio se desenvolvendo desde o surgimento da modernidade, lá no século XVII. É um fenômeno lá do hemisfério norte, claro, com certeza, porque lá onde se deu todo o processo de secularização. E nesse cenário de secularização, o que ele fez com o pensamento teológico? Fez com que o mundo, a secularização fez com que o mundo se tornasse hostil à religião. E, claro, se essa sociedade, se o mundo que nós vivemos, a humanidade, se tornou mais hostil à religião, ela também se tornou refratária aos discursos teológicos, aos saberes teológicos. Ou seja, a sociedade, principalmente ocidental, ela se ufana de ter se libertado das amarras teológicas com a qual a modernidade iniciou. E nós nos deparamos com isso, como dialogar com uma sociedade que não vê relevância no discurso teológico. Outro problema que a teologia enfrenta é o problema dualista, né, que foi causado pela própria modernidade, que é o conflito entre fé e razão. A teologia ainda está presa neste dualismo, porque ela não encontrou a teologia, de um modo geral, principalmente a teologia mais conservadora, a teologia mais tradicional, ela não encontrou uma forma de integrar fé e razão. Ela não consegue compreender que isso exige uma abertura para o diálogo com todas as ciências, sobretudo com as ciências sociais e humanas. Então, essa capacidade de negar o valor da ciência, de não considerar as descobertas científicas como relevantes para a fé, tem causado bastante prejuízos para a produção teológica. E a última crise que eu queria mencionar é a crise de relevância que a teologia tem passado. A teologia tem passado por uma crise de relevância muito grande. Ela precisa se fazer presente, que uma vez que ela já perdeu a sua importância, o seu lugar de debate no cenário científico, ela precisa, então, rever o seu discurso teológico e fazer-se relevante nestes dias. Como que a teologia tem feito isso? Bom, a teologia pública ela é a resposta para esses dilemas e esses desafios que a teologia enfrenta. Por isso que eu falo que ela é uma tendência. É a teologia sair da sua caixinha, sair do seu ambiente acadêmico, do seu cenário, né, de produção acadêmica e se colocar nos espaços públicos. Isso é novo? Não, não é novo. Ela vem sendo trabalhado desde o século XIX. Veja aí alguns fatos que antecederam a busca de produção do discurso teológico nos espaços públicos. Uma das decisões mais importantes foi a encíclica do Papa Leão XIII, conhecida como Rerum Novarum, 1891. Trata das consequências da Revolução Industrial, do direito dos trabalhadores, da formação das sociedades democráticas. E também vamos encontrar no século XIX, ainda no século XIX, uma chamada teologia social da Igreja, que surgiu dentro do movimento calvinista. Então, tanto o movimento católico quanto o movimento protestante reformado procuraram essas respostas. E o principal expoente
dessa teologia social foi Abraham Kuyper, que é conhecido aí como o líder, o encabeçador do chamado movimento do evangelho social. Então, essas respostas, né, já no século XIX, já se tentava encontrar caminhos para que a teologia se tornasse presente dentro da sociedade contemporânea. No século XX, aí então começa todo um trabalho para restaurar os espaços dos discursos teológicos. Nós vamos encontrar a teologia crítica de Karl Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Niebuhr e Gogarten, que são teólogos protestantes de grande relevância pós-movimento liberal, que aí tem aquela preocupação com a teologia liberal. A teologia liberal é do século XIX, tá bom, gente? Não confunda essas coisas. Tem muito teólogo mal formado e desinformado dizendo que o problema da teologia do século XXI é o liberalismo teológico. Não, o liberalismo teológico não é do século XXI, nem é do século XX. Ele é do século XIX, que era uma resposta ao idealismo filosófico, né? Aquela resposta de que a ciência tem que responder tudo, a ciência é que leva à emancipação do homem. Então, tentou-se produzir uma teologia que dialogasse com as ciências da época. Mas, como nós vimos, no século XIX já havia essa tentativa de resposta, e aí no século XX começam, então, as produções teológicas diante das mudanças, das grandes transformações causadas pela fenomenologia, pelo estruturalismo. Se você não sabe que coisas são essas, anota aí para depois você procurar informação. Então, nós vamos ter, em primeiro lugar, um movimento de teologia crítica, que foi lá no começo do século XX. E os expoentes são esses aí da teologia protestante. Tem alguns católicos também muito importantes, mas não vou mencionar aqui nesse momento. Depois surge aquilo que é conhecido como neo-escolasticismo ou novelle teologia, que foi produzida por alguns católicos muito importantes, como Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Urs von Balthasar, Karl Rahner, que já vem nessa esteira também do pensamento da teologia crítica. E muitos desses teólogos católicos dialogavam com os teólogos protestantes. Quer saber de uma coisa? Karl Rahner, por exemplo, foi um grande estudioso de Karl Barth. Talvez seja o maior conhecedor, Karl Rahner sendo católico, ele foi o maior conhecedor da teologia de Karl Barth. Que bacana isso, né? Então a gente fica pensando assim, como é que a gente vai resgatar? Olha, eles já deram o caminho para que houvessem novos espaços para o discurso teológico. Nós vamos encontrar na metade, né, mais ou menos, foi 1962 que começou, o movimento do Concílio Vaticano II, que foi muito importante para a teologia, com a participação de teólogos como Yves Congar, Hans King, Schillebeck e o Ratzinger, que chegou a ser Papa, Papa Bento XVI, né? Já no final do século XX. Então, a proposta do Concílio Vaticano II trouxe uma abertura para a teologia, para lidar com temas como o diálogo interreligioso, como, por exemplo, o pluralismo religioso, como o ecumenismo, como que a gente lida com essas diferenças do cristianismo, reconhecimento dos movimentos protestantes como movimentos cristãos autênticos. Enfim, o Concílio Vaticano II deu grandes aberturas para isso. E então vamos encontrar aquilo que nós vamos chamar de teologia pós-conciliar, que é um termo que eu vou usar aqui para falar de dois grandes teólogos muito importantes que nós não podemos esquecer no nosso aprendizado, que é o Paul Tillich e Jürgen Moltmann. Eles são mais ou menos contemporâneos. Moltmann ainda é vivo, mas eles vão apontar novos caminhos para a teologia. Principalmente Moltmann,
que vai fazer uma teologia da esperança, uma teologia que dialoga com as experiências desse tempo. Então, aí a gente vai encontrar, não é, esses antecedentes todos apontando para aquilo que nós precisamos fazer: tornar a teologia presente e relevante nos espaços públicos, que é esse o trabalho da teologia pública. Há um pesquisador brasileiro chamado Júlio Zabatiero, que nós citamos na aula anterior, e que ele diz assim: teologia pública é a teologia que tem a ver com questões públicas. Nada mais simples do que isso, não é? E quais são as questões públicas? Política, Estado, não é? Direitos coletivos, ou seja, tudo aquilo que não é privado, que não é fruto de uma experiência individual, de uma experiência privada. Bacana essa definição, né? Outro pesquisador, né, vai trazer essa ideia à tona, porque se é isso, a ideia de uma teologia pública foi primeiramente construída lá nos Estados Unidos, 1974, que foi usada pela primeira vez, e vai ser aí avançada através de uma adaptação daquilo que era conhecido como teologia política, cujo principal expoente é Johann Baptist Metz, um livro muito importante dele sobre teologia política. A teologia pública, tal qual vem sendo analisada no contexto latino-americano, é um desdobramento da teologia política de Metz, que tem bastantes conceitos interessantes. Bom, David Tracy, que é autor de um livro chamado A Imaginação Analógica, ele fala que a teologia ela é sempre um discurso nos espaços públicos. Fazer teologia não dá para fazer dentro da gaveta, não dá para fazer no gabinete. A teologia é sempre um discurso público daquilo que a gente crê, daquilo que a gente compreende. E ele, no seu livro A Imaginação Analógica, ressalta quais são os espaços públicos em que a teologia se dá. Então ele vai falar que a teologia ela se dá nos espaços da sociedade, nos espaços da academia e nos espaços da igreja. Onde se faz teologia? Se faz nessa combinação desses estados, articulando tanto a sociedade, quanto a academia, quanto a igreja. Cada um desses passos demanda uma linguagem diferente. Quais são as implicações para uma teologia pública? Bom, vamos ver quais são as implicações? Teologia pública não corresponde a teólogos e líderes eclesiásticos fazendo teologia nos espaços públicos. Não é a pessoa se tornar presidente da República, deputado federal, líderes se sentirem livres para fazer isso. Não estamos falando disso. Mas se refere ao modo como a experiência de fé se expressa quando se depara com as diferentes circunstâncias da vida no espaço público. Então, por exemplo, se uma determinada tribo indígena é invadida por garimpeiros, qual é a posição dos missionários que estão lá, das igrejas que atuam junto com esses povos, das denominações cristãs, como é que elas veem isso? E isso é fazer teologia em espaço público. Como, por exemplo, aconteceu recentemente, uma criança de 8 anos de uma igreja evangélica da cidade de São Gonçalo foi alvejada por policiais militares com 80 tiros. 80 tiros, meus irmãos. Qual é a posição da igreja evangélica, dos pastores, da igreja onde esse menino frequentava, da região onde ele estava, da denominação dele, diante dessa atitude policial? Isso é fazer teologia pública. Não é usar o cargo eclesiástico para poder fazer valer a sua decisão. Não é de se dizer representante de Deus na sociedade, mas trabalhar com esta sociedade
diante dos conflitos, das tensões, das necessidades que ela enfrenta. Então, o evangelho aponta para uma vida comum nos espaços públicos. A palavra de Deus, ela nos dá essa indicação, essa possibilidade, né, de nós vivermos a nossa fé nos espaços públicos. E, no caso, então, a teologia, ela vai se fazer presente na medida em que ela reflete aquilo que a palavra de Deus diz em relação à nossa vida comum, através dos seus discursos. A teologia está presente nas expressões de fé, nos espaços públicos, por meio da cultura, das manifestações artísticas, da literatura, da música, do cinema e até mesmo dos textos, dos livros, né, da literatura de um modo geral. Então, a gente sabe que é isso que é fazer teologia nos espaços públicos. Há um professor no Brasil, um teólogo radicado no Brasil, ele é professor lá da PUC, ele é luterano e professor da PUC de Curitiba. Para Rudolf von Sinner, teologia pública é aquela que busca analisar, interpretar, avaliar a presença da religião, neste caso da religião cristã, no espaço público. Também um outro pesquisador, junto com Rudolf von Sinner, que é Nicolas Panotto, um chileno, teólogo chileno, ele diz assim: em particular, a teologia pública representa uma crítica construtiva da presença da religião na esfera pública e a busca de evoluir a relevância de sua presença de um ponto de vista social, jurídico, político e religioso. Então, diante dessas constatações, nós agora estamos em condições de entender a identidade do cristianismo na contemporaneidade, como que a gente pode caminhar para uma discussão mais decolonial sobre a proposta cristã para viver na contemporaneidade. Quais são os interesses da teologia pública? Primeiro, ela tem um interesse pelo bem comum. Ela não é nunca uma teologia privada dos interesses de indivíduos ou de grupos. Ela é sempre pelo interesse do bem comum. Ela tem interesse na análise crítica da presença religiosa no tecido social. Eu tenho uma amiga pesquisadora, Viviane Costa, que ela faz um trabalho muito interessante sobre a presença das igrejas evangélicas nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, nas favelas, né? E principalmente como se dá a relação dessas comunidades com os problemas que ela enfrenta, tráfico, invasão policial, enfim, como é que a igreja lida com isso? E ela faz, então, essa pesquisa muito interessante sobre como que a religião se dá no meio desse tecido social, qualquer que seja, por exemplo, entre as mulheres pobres, entre os agricultores, entre os trabalhadores, entre os ricos também, por que não, né? Para a gente saber como é que essa expressão religiosa se dá. A teologia pública também se interessa pelos valores que envolvem a dignidade da pessoa humana. Então, a gente vê que a teologia pública tem um elenco muito grande de interesses, né? E é isso que a gente precisa trabalhar. O que é que nós estamos falando? Vou usar a informação do Tracy. Teologia pública se faz necessária frente às exigências de diálogo em relação ao pluralismo religioso e às questões existenciais relativas à condição humana que requerem abordagens públicas e não privadas. Uma definição muito simples e bastante objetiva. É isso que a teologia pública vai procurar. Então, a teologia pública requer uma teologia em diálogo, que a gente seja capaz de dialogar, requer uma igreja que seja pública, aberta para a sociedade, e requer uma expressão de fé voltada para o outro, para a alteridade. E aí, então, a gente vai ter que entrar nessa discussão, que a teologia ela se serve para isso, ela é um dos instrumentos que serve para isso. Não é a única ciência, ela
outras ciências contribuem para isso, como a antropologia, a ciência política, a sociologia, a psicologia social também, que trata da questão da relação da religião nos espaços públicos. Por exemplo, como é que são feitos o uso dos símbolos religiosos nos espaços públicos? Numa sociedade laica, né, o Estado é laico, e tem uma religião oficial, não tem religião oficial? Se não tem religião oficial, o Estado é laico, por que que tem alguns símbolos religiosos nos espaços públicos, como a Câmara de Vereadores, os tribunais, os palácios aí presidenciais, tem representações religiosas. Tem que ter, não tem que ter, quais são elas? Não é? Existe a preocupação com o pensamento hegemônico. Ah, a sociedade é cristã, então todo mundo tem que seguir as regras e a moral cristã. É isso mesmo? Não é? Não são as leis que temos que seguir? Nós não somos regidos pelas leis produzidas pelo Congresso Nacional? Nós não somos regidos pela Bíblia como um Estado laico. Tá? Precisamos, então, repensar muitas dessas nossas experiências de fé dentro dos espaços públicos e as exigências que a igreja vem fazendo sobre isso. O ensino religioso também é um problema grave, né? Tem que ter na escola pública? Não tem que ter na escola pública. E se tiver, vai enfatizar o pluralismo religioso existente na sociedade? Vai valorizar a tolerância de todos entre todos? Então, isso também é uma questão relevante. E também a relação com a democracia, não é? O problema da justiça social, o problema da ética nos serviços públicos, o problema da economia com a distribuição de renda, concentração de renda. Então, são temas que a teologia também se relaciona. E, por fim, a religião nos espaços públicos se depara com o problema dos direitos humanos, as questões dos direitos de cidadania, dos direitos identitários, dos direitos das minorias, enfim, tem aí muita coisa para a gente pensar sobre religião nos espaços públicos. E aí, se a gente tem essa característica da teologia pública, nós começamos a olhar para a realidade latino-americana e como que essa teologia que se abre para a experiência religiosa, a experiência de fé nos espaços públicos, como que ela se coloca em diálogo com a realidade do contexto latino-americano. Eu notei aqui um texto que eu gostaria de ler para você. Toda a experiência de pensar a teologia a partir dos contextos sociais em que se dá a dominação, a exploração e a opressão é uma forma de resistência. Por que eu estou falando isso? Porque a teologia latino-americana, o que ela faz? Ela pensa a partir da realidade da sociedade latino-americana, que é uma sociedade o quê? Oprimida pela colonização, ela é explorada pelo colonizador, ela é dominada por oligarquias mesmo. Então, toda a realidade latino-americana é marcada por essas dimensões, tanto de dominação, quanto de exploração, quanto de opressão. E toda forma de pensar isso, toda forma de discutir isso, é uma forma de resistência. A teologia que se faz pública é uma das estratégias para repensar o modo como o cristianismo interpela o outro e elabora um discurso que se apropria do outro. Para isso, lança mão da contribuição das ciências sociais para desenvolver um diálogo nos espaços em que os conflitos acontecem. Então, não tem jeito, gente. Se a teologia quiser dialogar com a sociedade, ela tem que entender a sociedade. E quem fornece os elementos para entendermos a sociedade são as ciências sociais e humanas, com as quais a teologia precisa dialogar. Estou lembrando aqui que a teologia pública é um discurso, então, interdisciplinar
que envolve o diálogo com várias disciplinas. Ela é uma proposta decolonial porque é a palavra do oprimido, não do opressor, é a palavra do colonizado e não do colonizador, é a palavra do dominado, não do dominador. A gente precisa entender isso, né? Que ela é decolonial nesse sentido. E é um diálogo interreligioso, por quê? Porque, na perspectiva latino-americana, nós temos uma diversidade de religiões. Todas as experiências religiosas foram sufocadas por essa pressão que vem do norte, que era cristã, que é cristã, não é? O colonizador era cristão. E ele trouxe opressão, perseguiu indígenas, perseguiu experiências religiosas de comunidades africanas, dos da diáspora africana, que foram trazidos para o trabalho escravo na América Latina toda e na América do Norte também. Então, como é que o cristianismo hoje dialoga com essas matrizes religiosas? Nós precisamos abrir o diálogo interreligioso, sim, na nossa realidade. E é também uma teologia contextual, uma perspectiva de enculturação da fé. Eu vou ver cada parte dessa, então, para a gente tentar analisar. Eu vou ler um pequeno parágrafo em cada um desses aspectos. A teologia pública é um discurso interdisciplinar. Nesse sentido, a teologia pública é um diálogo interdisciplinar a partir das margens da sociedade, que procura ouvir a voz das vítimas e intervir nos processos políticos e sociais, tendo em vista a defesa da dignidade humana, a libertação dos regimes de poder que oprimem, exploram e violam direitos. Ela é uma proposta decolonial. Em que sentido? A teologia pública também é compreendida como uma forma de pensar decolonial, tendo em vista que o processo de ocidentalização se deu em meio à colonização empreendida pelas potências econômicas do norte sobre povos e sociedades, sobretudo no hemisfério sul. Então, a teologia pública emerge como uma formação discursiva que visa dar uma resposta às teologias coloniais que foram validando, né, esse sistema de dominação, de controle, de imposição de normas do colonizador e do explorador. A teologia pública discute a formação do discurso religioso que sustenta toda tentativa de aniquilação de formas de viver que diferem do pensamento do colonizador. Ela é um diálogo interreligioso? Sim, com certeza. Por quê? Ao fazer teologia pública, a elaboração do discurso teológico não se dá a partir do eixo epistemológico das propostas dogmáticas, como foi antigamente, ou da sistematização da teologia. Ela se dá mais a partir da cultura dos oprimidos, os povos dominados, os pobres, os excluídos e as chamadas minorias. Ela é uma teologia contextual também, por quê? Porque a diversidade dos espaços em que se deu a presença cristã no mundo não permite que o discurso teológico seja uniforme ou uniformizador. Há preocupação com o desenvolvimento de formas locais, ou, como se chama em missiologia, de autóctones. De se fazer teologia começou com o trabalho das entidades missionárias na década de 1960. A ideia era fazer com que a teologia encontrasse formas locais de se refletir sobre a experiência de fé a partir do contexto vivido pelas comunidades. A isso se deu o nome de teologias contextuais. E também é uma proposta de inculturação da fé, uma perspectiva incultural. Trata-se da encarnação da fé e da mensagem cristã no contexto de uma cultura. Ou seja, as pessoas que professam a fé precisam vivê-la na prática no contexto de suas sociedades. Isso tem a ver com mudanças nas formas litúrgicas, na mudança na comunicação da igreja com a sociedade.
Então, meus amados alunos, irmãos e irmãs, não há somente uma experiência de produção teológica na América Latina que se faz a partir da realidade social e política. Essa diversidade de experiências fazem com que haja também uma diversidade de práticas teológicas no contexto brasileiro e no contexto latino-americano como um todo. A produção teológica latino-americana é plural, tá bom, gente? Então, quando a gente fala de teologia latino-americana, o que a gente está falando? Vamos falar de uma experiência que surge a partir das questões socioeconômicas e políticas decorrentes das tensões provocadas pelas transformações que o mundo experimentou da década de 60 para cá. É quando a gente pode falar de uma teologia latino-americana de fato, uma teologia produzida na América Latina, que é influenciada pelos fatores latino-americanos, né? Os fatores socioeconômicos, os fatores políticos, né? Vamos falar da tensão entre o capitalismo e o socialismo que tomou conta do mundo, né? E que afetou a América Latina, na luta por direitos e contra os regimes opressores que se levantaram na década de 60 e na década de 70 na América Latina, as ditaduras latino-americanas. Vamos falar das consequências dos processos de industrialização, quando finalmente a Revolução Industrial aconteceu na América Latina, que foi a partir do pós-guerra, não foi na época do século XVIII e XIX, como foi na Europa. Nosso processo de industrialização foi posterior. E isso acompanhou também com o processo de industrialização do aumento da pobreza e do aumento da desigualdade social. Vamos falar também das propostas de desenvolvimento econômico dos governos, as chamadas economias desenvolvimentistas. E vamos falar também de uma dependência econômica que os países latino-americanos têm das grandes potências do norte. Essa é uma realidade que temos, né? Não só uma dependência econômica, mas uma dependência cultural e, muitas vezes, uma interferência política. Tudo isso começou a acontecer, principalmente no Brasil, a partir de um evento no ano de 1962, conhecido como Conferência do Nordeste, cujo tema foi Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Então, é lá de trás, né? E aí começam a acontecer também, ao mesmo tempo, movimentos como CELAM, ISAL, CLAD. Você quiser saber, a gente depois fala sobre eles aí. Existem as chamadas expressões teológicas latino-americanas, os movimentos teológicos que surgiram na América Latina, como a teologia da libertação, que nasceu em 1971, a teologia da missão integral, que é uma proposta protestante dos pastores e pastoras latino-americanos, né? A teologia feminista, com a presença de muitas pensadoras importantes sobre a teologia da mulher, a teologia mulherista, né? A teologia indígena, que fala sobre o diálogo da teologia cristã com as experiências, com as vivências dos povos originários. A teologia negra, que é uma teologia de gente oprimida, perseguida só por causa da cor da pele. E vamos encontrar mais recentemente o que se chama de teologia queer, que é uma teologia dos corpos, né? A teologia que lida com a experiência de gênero, com as divergências de gênero que nós encontramos nos nossos tempos atuais. Isso nos leva a pensar, então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, quais são as perspectivas latino-americanas para a teologia dentro desse contexto. Então, olha, revendo o que nós vimos no tópico passado, tópico anterior, o que chamamos de teologia latino-americana corresponde a uma forma de pensar a história e as relações econômicas, sociais e políticas a partir da vivência histórica da América Latina, que é o das pessoas oprimidas. Quem são as pessoas oprimidas na América Latina? É o pobre, é o negro, é o indígena, é a mulher, é a população LGBT.
Então, nós estamos falando desses povos. É uma teologia para ouvir a voz dessa gente, dar voz a essas pessoas que nunca tiveram voz no nosso contexto. Essa teologia que emerge desse diálogo, desse esforço de dar voz a quem não tem voz, ela é uma teologia da praxis, viu, gente? É uma teologia da praxis que implica formas de compreender as relações sociais, políticas e econômicas. É uma teologia eclesial que fala da experiência na comunidade de fé, preocupada com a vivência comunitária da fé, com a participação dos leigos, da mulher, do negro, do indígena, dentro da vida comunitária. É uma perspectiva pastoral, que também é objeto da nossa matéria, que tem a ver com a comunicação do evangelho aplicada à vivência humana na sociedade. E então ela vai lidar diretamente com esses processos em que se deu a cultura latino-americana. Como é que se dá isso? As teologias latino-americanas, de um modo geral, podem ser consideradas como teologias de libertação mesmo, teologias libertadoras, como eu gosto de chamar. São as teologias libertadoras da América Latina, desses processos engendrados pela colonização. E tem algumas marcas, como o patriarcado, a violência contra a mulher, o abuso de menores, o abuso de pessoas vulneráveis, a exploração do trabalho, sobretudo do trabalho escravo, os regimes oligárquicos e os regimes ditatoriais também, né? Porque essa paixão pelos golpes ditatoriais é uma frequente nos governos latino-americanos, né? Quais são as contribuições para uma teologia latino-americana? Tem alguns pensadores bons para a gente conhecer. As bases teóricas foram lançadas por gente como Richard Shaw, Harvey Cox, Rubem Alves. Também teve conceitos epistemológicos trazidos por José Comblan, João Batista Libânio, Gustavo Gutierrez, Clodovis Boff, Juan Luís II, né? São nomes que eu estou lembrando aqui, além deles, né? Temos as bases pastorais evangélicas, que é o cuidado pastoral dentro da realidade latino-americana. René Padilha, Orlando Costas, Robson Cavalcante e tantos outros da teologia da missão integral, Leonardo Boff também, que pensa sobre o cuidado. Enfim, tem muita gente boa pensando nisso. Em que espaços essas teologias se dão? Tem alguns movimentos que a gente precisa prestar atenção, eu não vou me aprofundar neles, somente relatá-los aqui, alistá-los. Temos os cadernos de teologia pública da Unicinos, que é dedicada a isso. Você vai lá no site da Unicinos, que é uma universidade lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ali eles têm todo um trabalho de observação da teologia pública. Temos o Conselho de Estudos Bíblicos, né? CEBI, a Amptecre, que é uma organização acadêmica que reúne teólogos e cientistas da religião nas universidades brasileiras. Temos a SOTER, que é uma sociedade de teólogos e cientistas da religião, que se reúne sempre todo ano, no mês de julho. E temos a FTL, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, esse braço protestante da teologia da missão integral. Bem, chegamos ao final aqui da nossa exposição. Espero que tenha agradado você, espero que tenha feito bem para a sua vida e que isso ajude você a aprofundar o seu conhecimento. Até a próxima vez, pessoal.